E lá no Piauí, junto com o pastor Moacir, a pastora Zenilda, eles estão voltando já, né? Provavelmente quarta-feira estão chegando. E tem sido realmente um tempo muito tremendo lá naquela região, né? Deus tem feito algo tremendo na vida daquelas pessoas, muitas pessoas estão se convertendo, a igreja está crescendo. Então, a palavra do Senhor tem sido semeada lá e tem frutificado, amém? Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que eu compartilhei um dia com os pastores, numa reunião da AME, com os pastores, e eu quero compartilhar com vocês essa palavra, porque ela é muito importante, muito pertinente para nós, para todo cristão, mas especialmente para quem está, né, liderando, discipulando, sendo discipulado. Característica de um homem que nós encontramos na palavra, muito tremendo. Nós falamos muito sobre o apóstolo Paulo, né? E realmente foi um homem muito forte, né, na palavra, um homem determinado, escreveu quase que a metade do Novo Testamento, né, várias cartas, e aprendemos muito com ele. Mas tem um outro homem na palavra de Deus que talvez, se não fosse esse cara, o apóstolo Paulo, não sei o que seria dele. Obviamente Deus tinha uma palavra, um chamado para Paulo, mas se não fosse uma pessoa que esteve junto com ele, discipulando o apóstolo Paulo já no começo, né, talvez o apóstolo Paulo não tivesse sido o homem que foi, talvez não tivesse escrito as cartas que escreveram. Então, eu quero nesta noite compartilhar com você, gostaria que nós estudássemos um pouquinho sobre as características desses homens, né, do apóstolo Paulo e de um outro homem, talvez não muito conhecido, talvez não muito falado na palavra, não deixou nenhuma carta escrita, mas a vida dele foi uma carta escrita, foi um testemunho vivo, e eu acredito que nós precisamos nos espelhar neste homem, especialmente nesse contexto que nós vamos vivendo, de discipulado, de célula, de relacionamento com pessoas, né? Então, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 4, versículo 32 a 37, começa falando dessa pessoa, né? E nós vamos falar sobre um homem chamado José. Atos 4, 32 a 37. Atos capítulo 4. Ele aparece antes do apóstolo Paulo, né? Atos 4, 32 a 37. Amém? Todos acharam aí? Então diz assim, ó. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos apelidaram de Barnabé, que significa filho da exortação, filho da consolação, encorajador. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Amém? Essa primeira citação que nós vemos na palavra a respeito deste homem chamado José, né? Aqui, você sabe, a igreja, né, estava começando logo depois do Pentecoste, muitas conversões, e se converte uma pessoa chamada José. Se converte uma pessoa chamada José, que era lá de Chipre, né? Um país ali, uma ilha próximo ao Mediterrâneo,
E uma região na época, e hoje também, mas na época era uma região muito rica, de pessoas abastados. E este homem se converteu, e diz a palavra que ele vendeu o que ele possuía, as terras que ele possuía lá, né, lá em Chipre, e foi lá e entregou aos apóstolos. E ali ele começou a conviver, né, com os apóstolos. E a Bíblia diz que o nome dele era José, mas ele era apelidado de Barnabé. Quantos aqui tem apelido? Olha, tem uns que tem. Paulinho não tem. Agora eu vou fazer uma pergunta, vocês levantam a mão. Quantos tiveram apelido na escola? Quase todo mundo, né? E tem apelido que você não gosta, é ou não é? Tem apelido que realmente é pejorativo, que você não gosta, né? Normalmente na escola, na adolescência, por aí, os apelidos são muito pejorativos, né? Mas às vezes normalmente um apelido, ele liga aquela pessoa, liga a identidade da pessoa. Muitas vezes as pessoas não te conhecem ou não conhecem alguém pelo nome, mas conhece pelo apelido. É ou não é? Eu não sei, nas cidades pequenas isso é muito comum, né? Mas às vezes até nas vilas, né? No teu meio, lá onde você convive. Então digamos que você tem lá, né? Próximo da tua casa, próximo lá da tua vila, uma pessoa que todo mundo conhece ali, bem conhecido, bem popular, mas uma pessoa que não gosta de pagar as dívidas, né? Uma pessoa que empresta dinheiro, todo mundo não paga, etc. Né? E como é que é conhecida essa pessoa? Né? Normalmente a pessoa, se você falar o nome dele, a pessoa não vai ligar muito o nome, vem na mente dela, salta na mente dela a característica daquela pessoa, é ou não é? Uma pessoa, por exemplo, que tem um vício, né? De embriaguez, por exemplo, um alcoólatra, normalmente ele é taxado, né? Aquele bêbado, e por aí vai, né? Por quê? Porque esse apelido, ele identifica, às vezes, a pessoa, né? E aqui nós vemos na palavra que José, ele foi identificado como Barnabé. O nome dele não era Barnabé, né? Barnabé significa o filho da consolação, o filho da exortação, né? Por quê? Porque ele era um homem com esta característica. Ele era uma pessoa que consolava as pessoas. Ele era um conciliador. Ele era um promotor da paz. E sabe, queridos, todos nós precisamos desenvolver esse ministério. A palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios, vamos achar aqui, que todos nós, rapaz, esse texto aqui, eu não marquei aqui, eu já me perdi para achar ele, que todos nós temos o ministério da reconciliação. Vamos ver se nós encontramos 2 Coríntios capítulo, ai Jesus, me ajuda. Eu acho que 2 Coríntios capítulo 6, será? Fala que o Senhor nos outorgou. Eu não sei porque que eu não anotei esse texto, porque eu já não consegui achar ele esses dias. O Senhor nos outorgou o ministério da reconciliação. Oi? 2 Coríntios 6, 18? 2 Coríntios? Vamos lá então, 2 Coríntios 5:18, exatamente, olha só aqui que diz a palavra: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então fala para o teu irmão aí, irmão que está do lado, Deus deu a você o ministério da reconciliação. Agora, Ele outorgou para você. Outorgar um ministério é como você passar uma procuração. Você vai usar ou não. Mas nós devemos usar. O Senhor espera que nós sejamos estas pessoas que promovem reconciliação, promovem a paz. E no contexto que nós vivemos, nós cada dia precisamos mais exercer esse ministério. Então, Barnabé, ele era uma pessoa assim. Por isso, os apóstolos não chamavam ele de José, chamavam ele de Barnabé.
Bar significa filho, Nabé significa consolação, servo, servidor, né? Inclusive, os funcionários públicos, hoje, ninguém fala sobre isso, ninguém tem não usa mais essa expressão, mas há uns anos atrás, eles eram conhecidos como Barnabés, né? Os funcionários públicos eram conhecidos como Barnabés. Por quê? Porque funcionário público é um servidor. É que hoje eu só uso o bar, né? Hoje o Barnabé é filho, não sei de que, né? Mas o Barnabé significa um filho da consolação, um servidor, um servo, um conciliador, uma pessoa que está ali para ajudar, para auxiliar, né? Então o Barnabé, ele era este homem, né? Ele era um levita, né? Natural de Chipre, e por causa dessa característica dele, ele recebeu este apelido, cujo apelido todos nós deveríamos ter, amém? Barnabé, né? Conciliador, filho da consolação, aquele que exorta com amor. Agora, ali em Atos 4:36, nós lemos esse texto, não, né? Nós lemos, que explica, né? Explica o nome dele, né? E esse nome, né, no hebraico significa justamente isso, né? Filho da consolação. Quero pular um pouquinho aqui. Vamos agora para Atos capítulo 9, versículo 23 a 31. Pula um pouquinho, vamos caminhando na história aqui, né? A igreja começou a crescer, houve, né, crescimento. Nós estamos agora em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 vai relatar a conversão de quem? De Saulo, né? Vai relatar a conversão de Saulo, como que Saulo foi, né? Saulo era um perseguidor da igreja, né? A Bíblia começa dizendo, no capítulo 9, versículo 1, que Saulo, respirando ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, ele dirigiu o seu sacerdote, pediu carta para ir lá, né, para Damasco, a fim de que se achasse alguns do caminho, e ele ia levar preso todos esses homens. Aí no caminho, ele teve um encontro com Jesus, e ali ele foi salvo por Jesus. Depois ele ficou 3 dias lá cego, aí Ananias foi até ele, recobrou a vista, foi batizado no Espírito, enfim. Aí, o que acontece com Saulo? Ele começa a pregar a palavra, né? Então vamos para versículo 23 ao 31. Alguém leia, quem tem um vozeirão aí bem alto, aí, pode ler. A partir do versículo 23 ao 31. Ninguém? Amém. Então veja bem, o que aconteceu aqui, né? Em Damasco, depois, o Saulo, que virou Paulo depois, né? Ele se converteu e ele começou a pregar, né? Começou a pregar enfaticamente ali, falar de Jesus, né? Testemunhar de Jesus ali em Damasco. Só que o que aconteceu? As pessoas, ninguém acreditava nele. As pessoas pensavam, esse cara é um infiltrado aqui, ele tá... Pô, esses dias ele veio para cá e queria nos matar.
né? E agora ele quer pregar a palavra. O que está acontecendo com ele, né? E daí, versículo 23, o que diz? Que decorrido muitos dias, né, os judeus deliberaram tirar-lhe a vida, né? Queriam matar Paulo, né? E aí o que aconteceu, né? Os discípulos ali de Paulo, né, tomaram ele num cesto, desceram e colocaram, né, desceram pela muralha, e ele escapou dali de Damasco. E para onde que ele foi? Foi lá para Jerusalém, onde estavam os apóstolos. Agora, novamente, Paulo chega naquele lugar, né? E Paulo era uma pessoa assim, que a gente conhece pelas cartas, pela palavra, né? Pelas cartas, que ele foi uma pessoa assim que se converteu, e foi muito radical a conversão dele, né? Ele era um cara assim, muito enfático, e ele era uma pessoa que houve uma transformação tão forte na vida dele, que ele exigia das pessoas que houvesse também uma mudança radical, né? Ele dizia, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Ele, por exemplo, ele foi um cara que não casou. Porque ele não casou, ele achou que ninguém tinha que casar. E não é. Se você pegar a palavra lá, ele fala assim, olha, por mim nenhum homem casava. Ele diz isso. Por mim nenhum homem tocava em mulher. Mas já que você não consegue, então que cada um tem a sua, né? Então, Paulo era um cara tolerância zero. Era um cara assim que ele não tinha meio termo com ele, sabe? Ele não tinha meias palavras. Ou você anda comigo ou não anda comigo, né? Então ele era muito enfático. E por conta disso, dessa característica dele, né? Ele arrumava muita encrenca, né? Onde ele ia, ele arrumava confusão. Você pode observar. Onde ele chegava, ele arrumava encrenca. O cara chegava, apanhava, né? E às vezes eles pensavam que ele estava morto, surrava o cara, jogavam lá, dali a pouco ele estava lá de novo pregando, né? Então, ele era uma pessoa desse jeito. E como antes dele se converter, o cara era um assassino, né? O cara perseguia os cristãos, matava os cristãos. Então, no começo ali, havia muita desconfiança das pessoas, inclusive dos apóstolos. E daí aqui, ele chega em Jerusalém, né? Diz aqui, ó, versículo 26, que nós lemos, que ele chegou em Jerusalém e ele procurou juntar-se com os discípulos. Mas os discípulos tinham medo dele e não acreditavam. Aqui que eu quero te dizer, meu querido, veja bem, olha o contexto que nós vivemos. De repente se converte aqui o cara. Cadê o Rudinei? Você está aqui? Rudinei, você está aí, né? Rudinei, levanta a mão. Rudinei, ele é agente penitenciário. De repente tem um cara lá, matou 10. E o cara está lá, preso, bandido, o cara é sanguinário. De repente, o cara se converte ao Senhor Jesus. E ele sai de lá, ele recebe lá um indulto de Natal, não sei o quê, e ele vem aqui no meio da comunidade, vai lá na tua célula, Paulinho, vai lá na tua célula, né? Daí o Paulinho apresenta, olha meus queridos irmãos, eu quero apresentar hoje, que bênção, nós temos aqui, olha o fulano está conosco, né? Ele saiu da penitenciária, matou 10, mas ele se converteu a Jesus, agora está no meio de nós. Né? Os discípulos, os apóstolos tinham medo de Paulo por causa da fama dele. Então ele não estava conseguindo andar naquele meio. Aí o que aconteceu? Quem que apareceu? Aqui apareceu Barnabé, né? Versículo 27. Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos. Aí Barnabé chegou e falou, não, gente, olha, esse cara, vocês têm que acreditar na obra de Jesus. Vocês têm que acreditar que o Espírito Santo tocou a vida dele. Você tem que olhar para ele como Jesus olha. Você não pode estar olhando para o passado do cara. Você tem que ter um olhar de fé. E eu vou dizer para você, ele teve um encontro com Jesus. Ele não é mais aquela pessoa que ele era. Ainda ele é bravo. Ainda ele é meio temperamental. Meio radical. Mas ele é convertido. Você está vendo a importância, querido? Veja a importância. As mulheres, vamos pegar aqui. Vocês estão lá, esse dia teve o chá das mulheres, né? Que tinha lá quase 100 e poucas mulheres. Aí vocês estão lá no chá, lá pregando lá. De repente, todas aquelas senhoritas que ficam ali na Rua do Rosário, por ali, e elas chegam lá.
na comunidade, no momento do chá de vocês. Aquele dia vocês convidaram todas as madames da cidade. Né? E elas se convertem ao Senhor Jesus. Vocês têm que... Qual é o papel nosso, querido? O papel nosso é de fazer com que essas pessoas, elas tenham acesso ao corpo de Cristo, que elas desfrutem das coisas, entendeu? Aqui, Barnabé chegou para eles e apresentou, falou, não, vocês estão enganados, vocês têm que acreditar na obra que Deus fez na vida de Paulo. O Senhor apareceu para ele no caminho, né? E ele pregou lá ousadamente em nome de Jesus também, lá em Damasco. Aí o que aconteceu? Por causa disso, versículo 28 diz que, então ele entrava e saía, pregando ousadamente no Senhor. Por causa disso, Barnabé, ele foi uma pessoa que ele abriu o caminho para Paulo. Ele foi o cara que introduziu, abriu as portas, ele era o coadjuvante, o cara que ia abrindo caminho para o apóstolo Paulo. E aqui diz que por causa de Barnabé, Paulo começou a exercer o ministério dele, começou a crescer na fé. Só que, versículo 29 diz, falava e discutia com os helenistas. Mas só que o Paulo, era difícil de lidar, gente. A gente vai ver que no finalzinho da vida, ele já amoleceu um pouco. Né? Porque assim, né? Com o tempo, meu irmão, com o tempo, né, Rafael? Com o tempo, a gente vai... Quando eu falar assim, né, fulano, é porque eu acho que você estava distraído. Né? Eu acho, de repente não estava, né? Só acho, né? Com o tempo, a gente vai amadurecendo, gente. Você vai aprendendo, eu errei isso. Tem coisas que você fez 10 anos atrás que você não ia fazer hoje, gente. É a verdade, não é? Que você lembra, Deus, que meninice, como que eu fiz aquilo? Por que eu agi por impulso? Hoje não faço mais. Os cabelos vão ficando brancos, uns vão perdendo o cabelo. Isso, o tempo, querido, vai te ensinando, a experiência. Paulo foi buscando Deus, foi vendo, e assim comigo, com você. Só que ele, no começo, aqui nós estamos no começo da vida dele. Então Barnabé foi muito importante, então, que ele preste atenção. A importância de você, de nós, sermos esses Barnabés. Porque as pessoas chegam na igreja, querido, novos convertidos, não dá para se exigir dessa pessoa que eles, tem atitude que ele tem, que ele não sabe que é diferente. A linguagem dele ainda não é a linguagem dos crentes. Você está entendendo? Ele ainda tem que mudar a mente dele, ele tem que se adaptar naquele lugar. Não é algo instantâneo. Então a tarefa nossa, minha e tua, é fazer com que essas pessoas sejam introduzidas, tenham um relacionamento, elas comecem a desenvolver o ministério. Nós precisamos fazer a conciliação dessas pessoas. Então Barnabé, por isso que o apelido dele era isso, o José aqui, porque ele fazia isso. Aí Paulo já arrumou encrenca lá, de novo, né? Já arrumou encrenca. E aí, tendo porém chegado ao conhecimento dos irmãos, aí o que aconteceu? Os irmãos aqui, né? Estavam lá, daí falaram assim, nossa, esse Paulo é homem de Deus, cara. Mas, rapaz, ele arruma muita confusão para nós. O William é homem de Deus, mas onde ele vai... Cara, o homem arruma encrenca. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar ele lá para o Piauí. Aí o que fizeram? Mandaram Paulo para onde? Para a casa de Cesareia. Está aqui para Cesareia. Né? Mandaram para Cesareia. Vamos mandar Paulo para outro lugar. Para Cesareia primeiro, depois enviaram para Tarso. Vamos mandar esse cara para casa. Porque, né, vamos dar um tempo, né? Ele que vai amadurecer e tal, né? Aí... Quem decidiu foram ali e mandaram ele para casa. E a igreja, e daí aqui, versículo 31, e a igreja, na verdade, tinha paz. Aí o Paulão saiu descendo o negócio. Não, irmão, mas aqui, aí o que aconteceu? Aí passou o tempo, querido. O tempo foi passando, Paulo estava lá em Tarso, né? Agora vamos lá para o capítulo 11. Capítulo 11. Irmãos, deste versículo 30 aqui, dessa ida de Paulo para Tarso, se passaram aproximadamente 7 anos. Não é um dia, 7 dias. Então preste atenção.
Por favor, por favor. Eu, você somos de carne e osso, pecadores. Ninguém aqui nasceu santo e vira santo da noite para o dia. É um processo na nossa vida, gente, que nós precisamos entender isso, que as pessoas, elas precisam ser acompanhadas, nós precisamos entender que é um processo de tempo na vida da pessoa, e cabe a nós estar promovendo isso, estar exortando com amor, consolando, orando, incentivando, para que as pessoas possam exercer de fato seu ministério. Então agora Atos 11, 19 a 25, vamos ler Atos 11, 19 a 25. Alguém pode ler? Olha só, querido. Então, lá daquele momento para agora, aqui já se passaram mais ou menos 7 anos. Mas aqui, o que aconteceu? Por causa da perseguição, a igreja se espalhou e chegou lá, né? O evangelho chegou em Antioquia. E em Antioquia, eles começaram a pregar a palavra e o povo começou a aceitar. E os gregos começaram a se converter. Houve muitas conversões ali, os gregos se convertendo, só que você sabe que os gregos, eles eram muito místicos, eles acreditavam em muitos deuses, eles tinham muitos deuses. Agora imagine uma igreja nova, sem muita liderança, onde se converte um monte de gente. Então, começou a haver um problema naquela igreja ali, de Antioquia, porque aquelas pessoas eram muito novas, aquelas pessoas precisavam de um ensino, precisavam de alguém que fosse lá, né, e conciliasse as coisas, precisavam de alguém que fosse lá e falasse para ele, olha, agora vocês têm que deixar desses deuses que vocês adoram, agora vocês têm que adorar só o Senhor Jesus, etc., Aí, quem que eles mandaram para lá? Olha quem que mandou. A igreja, a cúpula da igreja reunida lá em Jerusalém. Souberam que em Antioquia os gregos estavam aceitando Jesus e estava lá grande o negócio. O que eles mandaram? Mandaram Barnabé. Né? Barnabé chegou lá naquele lugar, né? Lá em Antioquia, foi o primeiro que chegou, diz aqui, ó. Mandaram, chegando a notícia de Jerusalém, eles enviaram Barnabé. Quando ele chegou lá, ele viu a graça de Deus. E ele, olha o que a palavra do Senhor diz, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza permanecesse no Senhor, porque era um homem, veja o versículo 24, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Irmãos, eu e você precisamos ser assim. Precisamos ser esse Barnabé, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, né? Então as pessoas novas, aqui era uma igreja nova, existiam muitos problemas naquela igreja, mas ele chegou lá e ele começou a exortar com amor, começou a ensinar aquelas pessoas. Então, querido, você está recebe pessoas novas na tua célula, pessoas novas na igreja, exorte com amor. Procure levar essa pessoa ao crescimento, mas não exija dela algo que seja instantâneo. Então, aí o que aconteceu? Aí Barnabé, o que ele fez? Ele pensou assim, não, aqui o negócio está crescendo, eu preciso do Paulo, né? E a Bíblia diz que no versículo 25, partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Saulo fazia tempo que estava lá, né? Buscando a Deus, orando, por isso que ele fala, ó, não recebi de ninguém a revelação, ele fala, né, o Espírito Santo, recebi do Espírito Santo, foi arrebatado até o terceiro céu, etc, etc, né,
Agora, ele estava lá, Paulo chega lá, Barnabé chega lá, encontra Saulo, né? E fala para ele, olha Saulo, seguinte, cara, você precisa ir comigo. Nós precisamos voltar lá em Antioquia. Agora, vamos imaginar como é que foi a conversa deles. Fazia 7 anos que Paulo estava lá, Saulo, fazendo tenda, trabalhando, tal. Já tinha, né, os caras tinham mandado ele embora, tinha arrumado as confusão lá atrás. Imagina que ele chegou e falou, não, Barnabé, olha, eu acho que eu não vou com você. Eu tive lá em Damasco, tive que fugir. Jerusalém, os nossos irmãos lá, os líderes da igreja, cara, eles não me aceitaram muito. Deixa eu ficar por aqui. E eu acredito que Barnabé, olha, conversou com ele, não, Saulo, você é um homem de Deus, você tem um chamado de Deus, você lembra quando se encontrou Jesus falou para você que você ia evangelizar, que você ia falar aos gentios, etc. Eu acredito que ele falou isso, querido. Então, irmãos, nós precisamos ser essas pessoas. Você encontrou uma pessoa que está um pouquinho distante do Evangelho, uma pessoa que já estava, que você viu andar com Deus, não perca a oportunidade, mas não de chegar lá, porque não volta para a igreja, teu lugar não é aí. Não, querido, chega lá, meu irmão, meu querido, puxa vida, você faz tanta falta lá, você é uma pessoa de Deus, você é um homem de Deus, olha o tempo, o testemunho teu, quando você estava lá, olha só, as pessoas, Deus, o ministério precisa de você, as pessoas precisam de você. Barnabé era assim, querido. E ele convenceu Saulo, tanto é que Saulo foi para lá com ele, né? Então, chegaram lá, né? Voltaram para lá. Então, queridos, nós precisamos aprender a cada dia, né, e tomar esse ministério que Deus deu para todos nós, esse ministério da reconciliação, né? Então, Barnabé era um cara que via a graça de Deus em tudo. Ele olhava aquilo lá, ele via a graça de Deus em tudo que ele estava lá. Nós precisamos ver a graça de Deus. Nós precisamos procurar ver a graça de Deus na vida das pessoas, em vez da gente ver só os defeitos, sabe? E aqui, nós vemos aqui, né, acabamos de ler, que pela primeira vez os cristãos os discípulos, aquelas pessoas, foram chamados de cristãos nesta igreja de Antioquia, né? Uma igreja que esteve lá e por 1 ano Paulo ficou ajudando Barnabé ali, ficaram pregando a palavra, etc. Agora, pule para Atos 15. Atos 15, versículo 36 ao 41. Aí eles caminharam, a igreja cresceu, né, e a igreja estava crescendo, houve concílio lá em Jerusalém, por causa da circuncisão, enfim, as igrejas cresceram, estavam crescendo, muita gente, né, de repente eles já tinham, né, Paulo e Barnabé já tinham aberto várias frentes de trabalho, várias igrejas, etc. Agora nós estamos aqui em Atos capítulo 15, versículo 36 ao 41, alguém leia por nós, por favor? Atos 15, do 36 ao 41. Amém. Volte só um pouquinho, querido, volte lá no capítulo 13, volte no capítulo 13 e observe, vamos ler só o primeiro versículo no capítulo 13, olha só, vamos voltar lá para Antioquia um pouquinho. Havia na igreja de Antioquia, depois de um bom tempo, então essa igreja se estabeleceu através de Barnabé e de Saulo, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, olha quem que está primeiro aqui, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, Saulo foi aprendendo o ministério
com Barnabé. Barnabé foi um cara assim que promoveu o ministério da vida de Paulo, eles foram trabalhando junto. Então daí fizeram as viagens missionárias, a primeira viagem, estabeleceram vários lugares, etc. Agora vamos lá para o 15 então, que nós acabamos de ler. No 15 agora, a Bíblia começa no versículo 36 dizendo assim, ó, algum tempo depois, quem que falou primeiro? Como é que está na tua Bíblia? Foi o Paulo. Aqui, Paulo já tomou a dianteira, né? Porque o ministério dele era um ministério apostólico, profético, era um cara muito enfático, era um cara que não tinha tempo feio com ele. De repente ele falou assim, olha, Paulo falou assim, ó, disse para Barnabé, vamos dar uma passeada lá, vamos ver como é que estão os nossos irmãos, lá nas cidades onde a gente anunciou a palavra, vamos dar mais uma volta nas igrejas, vamos ver como é que estão essas igrejas que a gente estabeleceu. E daí Barnabé falou, não, vamos levar o Joãozinho de novo. Daí Paulo falou, negativo, cara. João Marcos não vai com a gente. João Marcos tinha ido na primeira viagem. Só que o que aconteceu? O João Marcos foi na primeira viagem e abandonou o barco, querido. Ele era um meninão, novo, na palavra. Paulo levou ele, né, certo, na época, Barnabé falou, não, vamos levar João Marcos. Só que o que aconteceu? Na primeira viagem, ele voltou. João Marcos não conseguiu ficar com eles. Agora, Paulo chega assim, não, esse cara não. Esse cara, na primeira vez, eu levei ele me deixou. Então, preste atenção, querido. Paulo, era um cara tolerância zero mesmo. Né? Ele disse, olha, eu já levei esse cara uma vez. E ele não conseguiu aguentar o negócio. Né? As viagens eram longas na época. Então ele falou, olha, não vou levar. E a Bíblia diz que houve uma discussão entre eles tão grande. O que aconteceu? Eles acabaram se separando. Aí Paulo tomou a Silas e Barnabé pegou o Joãozinho, né? Por quê? Porque Barnabé falou, olha Paulinho, puxa Paulo, vamos dar mais uma chance para o menino, cara. Tudo bem, da primeira vez que ele foi, ele era meio novo na fé. Ele fez aquilo e voltou atrás, mas vamos dar uma segunda chance para ele. Querido, preste atenção. Quantos de vocês acham que você precisa de uma segunda chance? Ou alguém que nunca precisou de uma segunda chance ou não vai precisar? Vai precisar de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta, meu querido. A gente vai ver no final que o apóstolo Paulo repensa isso. Gente, o apóstolo Paulo, por causa do temperamento dele, do jeitão dele, ele no final da vida ficou sozinho, gente. Porque, acho que para andar com Paulo, meu irmão, cara, não era fácil andar com o cara, meu. Porque ele exigia demais. Então, aqui, o que aconteceu? Ele não quis dar a segunda chance. Claro, você pode dizer, não, Deus tinha um plano, tudo isso. Glória a Deus, Deus tinha um plano. Só que a gente está analisando a característica dele, estamos dizendo que com a importância de um Barnabé na história. Né? Então, Paulo, ele se tornou um líder forte, né? Barnabé foi ajudando ali os dois caminhando e Paulo se tornou um líder muito forte, né? E aqui Paulo, já que ele toma a frente e diz para Barnabé, olha, eu não vou levar João Marcos comigo, de jeito nenhum. E aí os dois separaram, né? E aconteceu tudo o que você sabe que aconteceu, né? Então, querido, o que nós precisamos enfatizar? Que no contexto que nós vivemos, se nós queremos, se você quer que a tua célula cresça, se você quer que a igreja cresça, eu e você temos que aprender a sermos tolerantes. Não tolerante quanto ao pecado, querido, me entenda, não é isso tolerante quanto ao pecado. Mas nós precisamos ser tolerantes e entender que as pessoas erram, especialmente quando são novos convertidos. As pessoas têm um processo na vida delas e cabe a nós exortar com amor, cabe a nós incentivar, cabe a nós promover a paz, promover a conciliação, estar exortando, animando essas pessoas para que elas cresçam no Senhor, né? Para que não fiquem para trás e percam o ministério, né? Então, o apóstolo Paulo era um homem assim, né? Paulo era bem forte, né?
Paulo não era aquele cara que se chegava para ele, olha, Paulo, quero que você me entenda, veja bem. Eu acho que o João Marcos falou assim, Paulo, me entenda, eu sou um cara novo, não estou acostumado a andar de cavalo dia e noite que nem você. Paulo, eu não entendo nada, querido. Se foi comigo, se vire. Paulo era assim, né? Hoje, a gente reclama de alguns pastores, né? Paulo, o cara negava ele, abandonava ele não falava na igreja. Ele mandava escrever na Bíblia, querido. Né? Tá lá, ó. Não é verdade? Para que todo mundo, todas as gerações fiquem sabendo que esse cara me abandonou. Vamos ver aqui, ó. Então, o Paulo era tolerância zero, que do cara na igreja contaram para ele e falou: olha, eu aconselho que você pegue esse cara e entregue para Satanás. Não é isso? Ele falou? Ele falou isso, olha, entregue para o capeta. Esse cara não tem mais jeito. Só que o Barnabé não, ele era ali, gente. Eu não estou dizendo que nós temos que ser tolerantes com o pecado, mas nós não podemos ser, assim, tolerância zero, né? Porque nós estamos tratando com pessoas e nós precisamos entender que o processo de tratamento na vida das pessoas é do Senhor, né? Então, lá o último texto aqui para nós terminar, 2 Timóteo, agora a gente vai ver aqui, ó, 2 Timóteo 4, 6 a 11, olha só como o apóstolo Paulo, eu acredito, irmão, sinceramente, que o apóstolo Paulo, durante a carreira dele, a vida dele, ele foi repensando muitas coisas. Igual Pedro, querido. Se você ver as cartas de Pedro no final da vida dele, ele já é bem mais maleável, né? Então, por quê, querido? Porque a vida nos ensina, as experiências nos ensinam, o tempo nos ensina. Eu estava lá em casa esses dias, nós estávamos em volta da mesa, e a Renata estava lá também, eu, a Renata, o Edu também estava, né? Enfim, toda a nossa família, de repente, eles começaram a falar da minha pessoa. E começaram a falar que eu era uma pessoa intolerante, que eu era uma pessoa brava, briguenta, estressado. Eu falei, vocês estão falando da pessoa. A Renata começou, nossa, pai, me surpreendi com você esses dias, você está tão calmo. Você trata agora com tanta calma as coisas. Eu falei, mas sempre eu tratei. Daí ela falou, não. Daí eu perguntei para a Rebeca, é verdade, pai, você era estressado, não sei o quê. Daí fui para o Pedro ficou meio assim, perguntei para minha amada, e daí, amor? É verdade, elas têm razão. Você era estressado. Gente, vou falar para vocês hoje, eu às vezes me estresso. Mas para quê, gente? Então você vai aprendendo, meu querido, minha querida, pelo amor de Deus. Você, quanto, não precisa levantar a mão, levanta só o dedinho. Quanto estressado tem aqui? Para com isso, gente. Você só vai ter prejuízo com isso. Só prejuízo. Porque você vai entender com o tempo que foi a maior burrice que você fez, brigar, chutar o cachorro, se estressar, não sei o quê. Não vale a pena, gente. Mas ou não é? Com o passar do tempo, teus cabelinhos vão ficar brancos. Mas não espere ficar branco o teu cabelo. Pense já. Cada situação, conte até 10, analise. Será que vale a pena? Está entendendo, irmão? Então, por quê? Porque olha só o que aconteceu aqui em 2 Timóteo 4, 6 a 11. Aqui já o Paulinho, não é este? O nosso apóstolo Paulo já estava no final da vidinha dele. Lá em Roma, preso, sozinho. Olha o que ele fala agora. 2 Timóteo 4, ele escreve uma cartinha para Timóteo, fala assim, ó. Eu quem? Paulo, né? Já estou sendo derramado como oferta de bebida, como libação, ou seja, estou morrendo. Está próximo o tempo da minha partida. Eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juízo, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Agora, veja o que ele diz. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Estou falando que ele mandou publicar aqui, ó. Crescente foi para a Galácia.
e Tito para a Dalmácia. Tem um outro texto lá, que ele fala do cara chamado, um latoeiro lá, né, que ele mandou arrumar o carro dele, nessa lataria, né, como é que era o nome do cara? Alexandre, né, o latoeiro. Tá lá, eu não sei, aí tá numa das cartas dele aí, Efésios, acho que uma das cartas, Tito, sei lá. Ele fala assim, Alexandre o latoeiro, esse cara não receba, se ele aparecer na igreja, fecha a porta, não deixa entrar, ninguém se comunica com esse cara. Paulo era assim, gente. Aí vocês reclamam de alguns pastores, que às vezes falam assim, fulano de tal, se aparecer na tua igreja, meu irmão. Mas olha, brincadeira. Mas Paulo era assim. Agora aqui no final da vida dele, olha como que termina. Só Lucas está comigo. Traga quem que ele pede para levar? Eu quero que você traga o Marquinhos, por favor. Traga o Marcos para mim, porque ele é meio útil para o ministério. Pensa, querido. Lá atrás ele falou, você não vai andar comigo, cara, você não serve. Agora se passou muitos anos na vida dele. Estava meio sozinhão lá. Ele falou assim, é melhor eu com o Marquinhos que sem o Marquinhos, né? Você entende, gente? Claro que Marcos, aqui o João Marcos já tinha crescido, emocionalmente, espiritualmente, era né? Se tornou um grande homem de Deus, etc. Mas qual é a grande lição que a gente tira desses dois homens de Deus, cada um com um ministério extraordinário, tremendo? Aprendemos, imagine como que era o apóstolo Paulo, que bom se nós tivéssemos, né, o pique desse cara, né? Mas só que no contexto, especialmente quando nós vivemos, a igreja estava crescendo, né, e nós, na maneira que a gente está vivendo hoje, nós precisamos ter esse ministério de Barnabé, né? Oi? 4,14? Isso. É lá, pode anotar lá. Então, aqui o que aconteceu? Por que ele pediu para trazer o Marcos? Porque muito tempo tinha passado, querido. Muitas prisões, muitos açoites, muitos abandonos, né? Então, tudo isso Paulo foi aprendendo a ser um pouquinho mais tolerante com as coisas, né? Foi aprendendo, né? Então, com o tempo, as experiências, os erros, os acertos, vão nos mostrando que nós precisamos ser mais manso, querido. Você sabe que a Bíblia diz que Moisés foi o cara mais manso que passou pela terra. Mas quantos anos precisou para amansar Moisés? 40 anos. Porque não demora tudo isso. Se você é bravo, querido, se amanse logo, querido. Porque se Deus vai te levar lá para um deserto, vai te levar lá para você cuidar do gado do teu sogro lá, né? Sogra, etc. Vai levar você a cuidar da sogra, lavar louça para a sogra, etc. Moisés depois se tornou... Por quê? Porque ele tinha que mexer com gente, querido. Você vai mexer com gente, se mexe com pessoas, com gente, ser humano que é. Oi? Pessoas, não com sogra. Com pessoas, não com sogra, ele falou. Então, você vai trabalhar com pessoas, com vidas, né? Nós temos que aprender isso. Então, esse ministério do Barnabé é muito importante, querido. O coração de Barnabé sabe que o Marcos, apesar de ter fraquejado uma vez, que ele merecia a segunda chance. Então, nós como líderes, nós precisamos aprender com esses dois homens. Precisamos aprender com Paulo, realmente ser determinado, sabe, realmente a ser corajoso, destemido, mas precisamos aprender com Barnabé, sabe, e exercermos esse ministério da reconciliação. Então, você sabe que alguém está desanimado na igreja, você conhece alguém, em vez de você chegar lá dando uma dura na pessoa, chegue lá e convide ele, meu querido. Puxa vida, vamos lá, que tal você fazer parte da célula, que tal você fazer parte do discipulado, olha, é um tempo de Deus, é importante, etc. Então, que nós possamos, querido, eu e você, nesses dias, exercermos o ministério da reconciliação e sermos como Barnabé. Ontem de manhã, no discipulado lá de manhã, eu dei uma tarefinha para eles e para mim também, né? Uma tarefinha durante essa semana. Ontem à noite também, no culto da noite, tem uma outra, né? Qual que é a tarefa de ontem à noite? Ser árvore, né?
Então vai mais uma para você completar que vai ser fácil. Se você for árvore, você vai também exercer essa, né? É você, durante essa semana, procurar ser um Barnabé. Em todas as tuas atitudes, com as pessoas, né, onde você for, primeiramente na sua casa, marido, quantos os Barnabé aí? Cadê os Barnabé? Né? Maridos, muita paciência, muito amor, muito carinho com as esposas, com os filhos, esposas, muito respeito, carinho, sem estresse com os maridos, pai com os filhos, filhos com os pais, etc. Primeiro na nossa casa, amém? Depois a gente vai no dia a dia, lá no teu trabalho, sabe aquele chefe que é uma bênção, você vai tratar o cara, chefinho, como você é lindo, maravilhoso, amém, querido? Ok? Então não esqueça disso, hein? Você vai, peça o Espírito Santo, peça a Deus, querido. O Espírito Santo, ele é o consolador nato. Ele é o exortador nato. Ele é o Paráclitos, né? É o que nos exorta, é o que nos consola, é o que nos dá o ministério, esse ministério. Então, que esses dias, que essa semana, você lembre disso. Tá bom? Quando você for lá na fila, no caixa do supermercado, e a mocinha do caixa, ela não for assim, rápida, não for simpática com você, paciência, com maior simpatia, sabe? Puxa, benção. Amém? Como diz o Evaristo, parou no pedágio, né, vai pagar o pedágio, converse com a mocinha, como é que está o fluxo aí não é o fluxo de sangue, né, é como é que está o fluxo da rodovia, né, como é que está aí o trânsito, é que eles voltaram de Curitiba, e lá no EDD que eles fizeram, o pastor falou isso, não é? Que eles tinham que chegar no pedágio, você ser bem simpático com a pessoa ali, amém? Vamos ficar em pé, querido, amém? Então, que nós possamos realmente exercer esse ministério com os irmãos, com as pessoas que estão chegando, com todas aquelas pessoas que você se relacione, pessoas da célula, né? Porque um dia você pode precisar dela, né? Você pode precisar, como Paulinho aqui precisou do Marcos, amém? Feche seus olhos, vamos orar, peça ao Senhor que te dê essa graça, sabe, querido? Peça ao Senhor que venha sobre você, peça a Ele que, como diz na palavra, o Espírito Santo, Ele habita em nós, e tudo isso que nós falamos é o fruto do Espírito na nossa vida, o amor, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Senhor, por favor, Pai, em nome de Jesus, como nós precisamos aprender, como nós precisamos nos comportar dessa forma, Senhor. Por favor, Espírito Santo, assim como o Senhor deu essa graça a Barnabé, a José, ao ponto dele ser conhecido como esse consolador, ao ponto dele ser conhecido como um conciliador, ao ponto dele ser conhecido como aquele homem que exortava com amor, que nós possamos também, Senhor, que nós possamos, as pessoas possam olhar para nós, Senhor, e encontrar, Senhor, uma fonte de água viva, encontrar a paz, encontrar a serenidade, encontrar uma palavra, Senhor, de encorajamento, em nome de Jesus, Pai, declaramos o ministério da reconciliação na nossa vida, na vida de cada irmão e irmã que está aqui. Eu profetizo que esta semana será uma semana tão especial na casa deles, a paz vai reinar, Senhor, a tolerância, o amor, a graça, Senhor, nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, nas celas, por onde nós andarmos, para que o Teu nome seja exaltado, para que o bom perfume de Cristo, Senhor, possa ser sentido por onde nós andarmos, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, dá um aplauso ao Senhor, querido, obrigado, Jesus, amém, amém. Amém. Glória a Deus.